eu sou Emerson Alencar, trabalho com marketing político e campanhas eleitorais há mais de 15 anos e sou o professor de vocês nesse módulo de opinião pública. Nessa aula vamos falar sobre as pesquisas de opinião pública. Esses levantamentos que são ferramentas de observação e mensuração que trazem a ciência por meio de metodologias de análise para a avaliação da opinião pública. Portanto, as pesquisas nos fornecem informações que nos dão a condição de mensurar a vontade popular num determinado período analisado. E esse ponto merece destaque. A pesquisa é a fotografia de um cenário no exato momento da realização do levantamento. Destaco isso porque existem inúmeros fatores que podem mudar a opinião pública e provocar alterações na maneira de pensar das pessoas, causando reações imediatas. Mesmo com a sua característica perecível, as pesquisas são fundamentais para orientar na tomada de decisão, seja numa campanha eleitoral ou mesmo na análise do humor de determinado setor de mercado. Os levantamentos mais comuns no processo de análise e observação do cenário são pesquisas quantitativas, survey, qualitativas e as hoje chamadas de quanti-quali. As pesquisas quantitativas ou survey utilizam respostas a perguntas de um questionário para gerar descrição numérica, geralmente utilizando uma amostra de pessoas, para que esses resultados não apenas possam ser capturados, mas generalizados. As pesquisas quantitativas podem ter caráter exploratório, descritivo ou explicativo. O exploratório é quando tem a intenção de fazer um retrato sobre um determinado assunto no momento da pesquisa. É o caso das pesquisas de intenção de voto que são divulgadas frequentemente pela imprensa. Esse tipo de pesquisa analisa a intenção do eleitor de votar num dos concorrentes numa eleição, de maneira espontânea ou estimulada, além da rejeição do eleitor aos candidatos, a posição do entrevistado sobre determinados problemas sociais, entre outras coisas. As pesquisas quantitativas descritivas são aquelas feitas com o propósito de retratar como a população entende um tipo de situação pela qual está passando, um problema social, um novo plano de governo ou mesmo uma ação pública que tem impacto social. No caso das pesquisas quantitativas explicativas, são aquelas que buscam demonstrar as razões, os motivos da tomada de uma determinada decisão por um grupo social a respeito de um assunto específico. Outra modalidade de pesquisa é a qualitativa. Nesse caso, a metodologia de coleta de dados utilizada é bastante diferente da quantitativa. No levantamento qualitativo, são criados grupos focais de análises. Esses grupos focais são formados por uma quantidade limitada de pessoas reunidas numa sala, tendo um moderador para conduzir uma conversa buscando a máxima espontaneidade das respostas. A proposta é que as pessoas expressem seus sentimentos, desejos, posições frente a determinados temas sobre pessoas ou produtos. As pesquisas qualitativas são fundamentais numa campanha eleitoral para direcionar as ações políticas e de comunicação, porque captam o sentimento do eleitor frente a determinados temas que serão enfrentados pelo candidato durante a campanha, além de identificar o nível de envolvimento emocional do eleitor com os candidatos. As pesquisas quali-quanti são feitas de maneira individualizada, usando recursos de questionários abertos para que o eleitor sinta-se à vontade para responder sem qualquer direcionamento prévio. Esse tipo de levantamento pode usar tanto recursos numéricos de avaliação, quanto trazer posicionamentos mais particularizados dos entrevistados para auxiliar na tomada de decisão. O fato é que as pesquisas, sejam elas quantitativas ou qualitativas, são instrumentos fundamentais para direcionar a tomada de decisão estratégica numa campanha eleitoral, evitando erros e potencializando resultados.